Eu sou um físico nuclear brasileiro. Seguramente irão ver que eu vou ter que falar portunhol. Peço desculpas para as palavras que não compreenderem, mas gostaria ao mesmo tempo que fosse uma charla informal, que qualquer dúvida que tiverem, primeiro que se tiver uma palavra que não compreenda que eu estou falando, me interrompam, me perguntam, qualquer dúvida do que estiver, sim? Primeiro, desde ayer, quando nos quedamos acá, sempre tem lá dúvida, porque a charla vem e diz radionucleidos ambientales, comunicador de manejo de solos. E me perguntaram, por que radionucleidos? Onde há este tipo de coisa, radiação, para se pensar em problema de manejo de solo? Algumas pessoas estavam me perguntando, será que se passou algum acidente acá em Durano? O que se passou? E a segunda coisa, geralmente quando eu me apresento como um físico nuclear, a primeira coisa que me pergunta, hace bomba atômica? Tá? E eu falo, não, eu sou um físico que estudo problemas ambientais. Então, em vez de pensar neste tipo de cogumelo, então depois me perguntam, então por ser brasileiro não sabe fazer uma bomba, és brasileiro então, mas pelo menos sabe manejar uma bomba atômica, tá? Então, se a segunda dúvida que se aparece, toda vez que vemos uma película, sempre aparece alguma pessoa que roubou uma ogiva nuclear, que está tentando usar por um ataque terrorista em algum outro sítio. Mas a coisa que as pessoas não dizem é que é necessário muita tecnologia, não só para se construir, mas também para se manejar uma bomba já construída. Então, a área que eu trabalho sempre está ligado em las consequências onde se usa um tipo desse de armamento acá e o que se passa com o meio ambiente. Então, e por que há radionucleidos acá no meio ambiente? De onde vieram? Será que algum de vocês em alguma situação já teve contato com algum material radioativo? Será que é costume, não é costume? O que se passa, não? Então, na realidade, quando nós outros vamos pensar em radiação, todos nós recebemos diariamente uma parte de radiação cósmica, a radiação que vem do espaço, para cá, mesmo estando junto com este edifício. Este tipo de radiação é altamente energético, passa por esse edifício como passando por uma manteca, nos atinge, e já passamos por tanta evolução, pensando em lei de Darwin, que nós outros já temos a nossa própria proteção em algum tipo de radiação. A segunda coisa, que todos os dias recebemos uma certa quantidade de radiação terrestre. E de onde vem esta radiação? O que se passa é que, desde a formação da Terra, existem alguns elementos que são radioativos, que possuem uma meia-vida muito longa. E o que é uma meia-vida? Meia-vida é, se isto acá fosse um material radioativo, quanto tempo leva para que vire só a metade de ser radioativo? E alguns elementos acabam levando bilhões de anos. Então nós outros temos 3 elementos que são radioativos naturais, que têm alguma meia-vida de bilhões de anos e que estão acá desde a formação da Terra. E esses elementos são conhecidos como tório, urânio e um dos tipos de potássio, que nós outros chamamos de potássio 40, que é um dos isótopos de potássio. Então, estes 3 estão presentes em las rocas. Las rocas um dia sofreram erosão, viraram os sedimentos de terciário que estão acá por dentro, sedimentos do quaternário que são as arenas, e são movimentados por ações de vento, dos rios, e se caminham. Quando nós outros construímos um edifício como este, usamos granito, que é uma brita, uma roca para se punir adentro, a arena, que é um sedimento que contém tório, urânio e potássio, o cimento, que é um tipo de roca, é rico em potássio 40. Então, acá que estamos todos sentados, estamos recebendo radiação cósmica
irradiação de todas as paredes que tem acá. E isso é o tipo de radiação que nós recebemos. Então, há locais onde os elementos radioativos no solo estão em pequenas quantidades, a dose é menor. Há locais onde estão mais concentrados, que é um pouco maior, e depende do sítio onde vivemos. Se há radiação, estes elementos, eles podem decair em outros elementos. Alguns desses elementos são gases e nós outros inalamos. Então temos uma dose de radiação interna. Comemos alimentos porque o solo tem material radioativo. Por exemplo, passa para as plantas, nós outros comemos a parte comestível das plantas e temos a nossa outra quantidade. E temos nossa própria radiação interna, porque nós outros somos todos construídos de carbono. E uma parte de nós outros é carbono 12, outra parte carbono 13 e uma terceira parte carbono 14, que é um material radioativo. Uma pequena parte muito ínfima que não hace mal nenhum para nós outros. Mas, depois que morremos, serve para usar como um traçador para saber qual é a idade de quando morremos. E se daqui a 2000 anos ainda existir um tipo de professor que sou eu, que já estamos um tipo em extinção, toda vez que pensamos em promover a ciência e a cultura, sempre somos deixados de lado. E talvez daqui a 2 anos encontrem, sei lá, meu fóssil e digam: olha, assim existia um professor, tinha aquele jeito, meio de assim, uma barba, já estava um pouquinho gordo, já em fim de carreira, alguma coisa, e fala: tem 2000 anos. E assim vai. Então, a maior parte da radiação, todos os dias recebemos radiação de alguma fonte, que dependendo do lugar onde vivemos, pode ser menor ou maior, e assim vai. E daí quando pensamos, mas e aquela radiação que estamos acostumados a saber? A radiação de quando hacemos um diagnóstico médico, um raio-x, se vivemos cerca de um reator, por sorte, nenhum de nós outros vivemos cerca, e quando vivemos cerca não aconteceu nunca um acidente acá em Sudamérica, então a contribuição seria desprezível. Nunca participamos, estivemos cerca da utilização de um armamento nuclear. Então, se formos pensar, a dose que nós outros recebemos, pensando da radiação produzida pelo homem, é simplesmente de radiodiagnóstico. E se formos comparar com a radiação natural que recebemos da parede, radiação cósmica, de tudo, significa apenas 18% da radiação que recebemos. Então, a maior parte de radiação que recebemos vem do meio ambiente, que nós outros estamos acostumados. O problema é quando há algum tipo de alteração em que se modifica a radiação natural. Uma das coisas que as pessoas um pouco já da minha geração, quando nós outros éramos chicos, eu iria à praia, não sabia o que era um protetor solar, não sabia o que era um bronzeador, sou de pele clara, ficava todo rojo, depois de meia hora no sol, saía, não tinha o que passar e nada se passava. Hoje, a geração de las pessoas que têm, os jovens adolescentes que têm 15, 20 anos, se fazem isso, existe uma probabilidade agora de ter câncer de pele. Por quê? Porque está se cambiando alguma coisa na atmosfera que está permitindo a radiação penetrar muito mais. E isto que causa a diferença. E sempre quando pensamos, se eu pegar muito tempo na praia, vou ter câncer? Pode ser que sim, mas o resultado para se conhecer se vai ou não vai haver câncer, demora em cerca de 15 a 20 anos. Então é difícil conhecer um ninho, um tico com câncer de pele. Depois dos 30 anos, assim que começa a aparecer, porque quando recebeu a radiação foi há 15, 20 anos atrás. E assim se vai, tá?